Sejam bem-vindos, fiel, uma excelente segunda para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações e toda a repercussão dessa derrota do Corinthians para a equipe do Cruzeiro jogando na Neoquímica Arena e também atualizações dessa novela do Memphis Depay. Realmente o jogador pode ficar ainda no timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Melhor. O Corinthians não fez um mau jogo. O Corinthians foi no limite dele. Só que para ganhar, na minha visão, de um time melhor, o Cruzeiro é melhor do que o Corinthians. Para ganhar de um time melhor do que ele, a bola que o Garro chutou na trave tinha que ter entrado, né? Foi no detalhe, poderia ter aberto o placar, o Corinthians. E aí é outro jogo, o Corinthians poderia aí jogar mais no contra-ataque. E aí, sem o Yuri Alberto, ofensivamente, o Corinthians sofre. Eu acho até que o corintiano médio descobre mais o problema que é a ausência do Yuri Alberto quando ele está fora do que quando ele está jogando. Quando ele está jogando, ele reclama muito das chances que perde, porque o Yuri Alberto não é assim um cara de grande aproveitamento. Ele perde muitas chances, etc. Quando o Yuri está fora, é aí que o corintiano vê o tamanho do problema. Porque o time cria muito menos jogada, se movimenta de um jeito muito pior, fica muito mais pobre com a presença do Pedro Raul, que só consegue jogadas aéreas. Então, na ausência do Yuri Alberto, é que o corintiano vê o quanto esse cara faz diferença no time. É um time, Zé, que acostumou a jogar com a característica dele, né? De profundidade, de domínio, de ações ofensivas, de criar situações, né? Não é que ele não é um armador, ele é um centroavante. Mas o time acostumou a trabalhar. Então, por exemplo, você marca, você tem uma postura, aí você sai em contra-ataque, você sai no espaço. Ele é o jogador que ele pode te dar essa profundidade. É a válvula de escape quando precisa. É a válvula de escape que o Corinthians não tem. Você vê que quando joga o Pedro Raul, ele é um jogador de área. Ele tem dificuldade com a bola para fazer o trato com a bola. Então, quando ele está na intermediária, ele não consegue dar continuidade no domínio, né, numa tabela. E aí o Corinthians fica sem jogo. Tem essas escapadas momentâneas, né? Ontem ele poderia ter feito os gols, teve chance no primeiro tempo o Corinthians para fazer gol. Não fez. E acaba o prejuízo. Por quê? Porque aí tem uma outra questão, que é, como eu falei, a questão das mudanças. Quando você começa a mudar, nem sempre você tem reposições, né, em condições para poder manter o nível do time. O time acaba caindo, o adversário tinha no banco ontem, melhorou a sua produtividade. Então, assim, o Corinthians está vivendo isso, e pela característica, é um time com característica treinada há muito tempo, de ter esse jogador, de ter o Yuri Alberto, de potencializar isso. O Corinthians tem algumas situações, a gente falava no almoço, que ele nesse momento ele não pode perder. Então ele não pode perder o atacante, o Yuri Alberto está fora. Ele não pode perder os laterais. De jeito nenhum. Se ele perder os laterais, ele perde a essência do jogo dele. Exato. Aí ele fica realmente sem O Corinthians condições. tem um time capaz de enfrentar adversários superiores. Ele tem um time bom, foi campeão da Copa do Brasil, passou pelo Palmeiras, pelo próprio Cruzeiro no ano passado, ainda que perdendo em casa, avançou nos pênaltis. O time titular do Corinthians é muito competitivo, mas é no limite o elenco. Perdeu uma peça ou outra ali, ele cai muito. Já tem que pensar. E se você parar para pensar, Memphis, Yuri, ontem o Paulista também sentiu incômodo, acabou saindo. Gabriel Paulista. O Labiak, depois da Copa do Mundo, estava entrando bem, acabou se lesionando. Ele era a primeira alternativa, inclusive, na ausência dos atacantes, era ele. O André também é um jogador do meio de campo que, com o Diniz, acaba também sendo uma peça importante ali. 5 jogadores, 4 tirando o Labiá, mas que praticamente é a alma de um Corinthians que a gente está vendo nas últimas temporadas, claramente. E o Gustavo Henrique marcou um golaço, né? Vamos rodar de novo. Gol de Bebeto. Que golaço. Aliás, ele tem feito gols importantes, bonitos, importantes. Né? Boa temporada, né? Mais uma. Ano passado ele terminou bem também. Isso mostra, lógico, duas situações. A primeira é a competência dele de presença de área ofensiva, porque tanto de cabeça quanto ontem, né, de voleio, num gesto técnico bonito, né, para fazer o gol, isso mostra a competência dele, mas também mostra que em muitos jogos, com a ausência do Yuri Alberto, de um ataque um pouco mais poderoso, um pouco mais decisivo, de que muitas vezes o defensor tem que fazer a diferença do jogo numa bola aérea, numa presença de área, entendeu? Porque realmente ontem, por exemplo, mais uma vez, e aí mais uma colocação que eu faço, teve a oportunidade o Lingard, né? O Lingard, ele chegou no Corinthians e ele até agora
ele não conseguiu nem ser o jogador de lado que o Corinthians precisa, nem ser a opção ofensiva de movimentação que o Corinthians precisa. Então, assim, até agora foi uma contratação que o Corinthians fez que o Zacarias deu rápido, deu certo, não aconteceu, rápido, né? entendeu? Confesso que eu esperava menos até do Lingard. Esperava menos. Achei tão aleatório. Ele estava na Coreia do Sul. Eu esperava menos. Mas aí assim, você não é uma aposta, você não vai apostar num jogador desse. Mas e as observações últimas em relação à produtividade do jogador, né, nas últimas temporadas, para você ver se poderia agregar, né, uma alternativa a um time como o Corinthians, que já tem todos os vários problemas financeiros. O fiador dele não é o Memphis? Eu não sei. Não, o Memphis Zacarias foi do Zacarias, Entendeu? Porque são situações que, na condição que o clube está também e tal, tem que ter soluções. É lógico que numa contratação você pode acertar e pode errar. Foi uma indicação do Memphis, né? Então, eu acho que assim, o Lingard não. A relação, eu acho que no Zacarias o Memphis foi mais enfático. Né? O Lingard, até onde eu saiba, não foi uma indicação do Memphis. O Corinthians mapeou, achou que... O Corinthians, assim, ele tem dificuldade para contratar. Ele só pode trazer jogador para que ele não precise pagar a multa rescisória. Então isso deixa tudo muito limitador. Só jogador que está livre. Não tem muita gente boa livre assim para trazer. Mas aí eu tô com o Ricardinho. Entre você, de repente, trazer um jogador que passava por um exílio bem remunerado na Coreia e que não tem nenhum tipo de identificação com o futebol brasileiro, não tem ideia de como é o futebol brasileiro e as características que o futebol brasileiro tem. Talvez você mapeando com mais detalhamento, você vai encontrar até um jogador brasileiro... Eu esperava até menos do Lingard, assim. Eu achei que ele não ia conseguir nem, assim, bem ou mal, ele... Agora, a questão entra nos jogos, faz alguma coisa, a questão esperava do menos. Continua em aberto, né? Não tem ainda um desfecho. Ainda não. Porque no Corinthians nada é definitivo, né? Ainda não. Nem o passado. Nem o passado. É a verdade da manhã não é a verdade da tarde. Pelo que eu leio no noticiário, há até um otimismo nessa reviravolta de o Memphis abrindo mão de mais algumas dezenas de milhões e renovar com o clube. Temos que aguardar. Lili Nascimento chegando com as informações do Corinthians, que ontem recebeu o Cruzeiro e foi derrotado em casa. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Pois é, né? Corinthians ontem jogando na Neoquímica Arena, quase 38 mil torcedores presentes, mas aí o Timão não consegue a vitória, né? O Cruzeiro vence por 2-1. O Corinthians conseguiu fazer um gol e não foi de um atacante. Na verdade, acho que dá pra chamar de zagueiro atacante, né? O Gustavo Henrique, que tem 12 gols com a camisa do Corinthians, 6 nessa temporada, fez um bonito gol de voleio, mas que não evitou a derrota. Se o Corinthians vencesse o Cruzeiro ontem na Neoquímica Arena, conseguiria acessar o G5, porque aí passaria do Cruzeiro, mas não conseguiu. É o 9º colocado com 32 pontos. O próximo confronto é no final de semana contra o Coritiba. E aí uma derrota, né, bem próximo de um jogo importantíssimo de Libertadores, que a gente fala já já. Mas antes, vamos ouvir o que Fernando Diniz falou sobre essa derrota. Lembrando que, mesmo de olho no Rosário Central na quinta-feira, ele decidiu colocar todos os titulares, mais ou menos, né? Porque o Ranielli sentiu dores, sentiu um desconforto, ficou no banco e aí então ele colocou o Carrilho no lugar, mas o restante ele usou a equipe titular. Vamos ouvir o que ele falou sobre essa derrota. Eu acho que o time tem evoluído, tem criado, hoje a gente finalizou 19 vezes e é importante a gente colocar a bola dentro do gol. Se vai ser o Gustavo Henrique, se vai ser o Guinegão, se vai ser o Pedro Raul, se vai ser o Mateuzinho, não importa. Importa que a gente continue evoluindo, que a gente consiga produzir. Hoje a gente perdeu o jogo basicamente, que a gente tomou 2 gols muito evitáveis, tanto um quanto o outro. Senão o jogo ia ser 1-0. Talvez até se faz o gol primeiro, o Cruzeiro tivesse que se abrir, facilitaria as coisas. Tem sido um ponto forte do time, a capacidade de se defender. Hoje os 2 gols que a gente tomou, a gente tinha muita condição de evitá-los, tanto um quanto o outro. O Campeonato Brasileiro também é importante para nós. Se o jogo fosse na quarta-feira, provavelmente eu não teria colocado o time, teria feito mais ou menos como eu fiz com o Atlético Paranaense. Se tivesse só 2 dias de recuperação. Com 4 dias, os jogadores vão chegar inteiros fisicamente. E a gente, com a rotina que a gente tem aqui, ainda mais jogando em casa, a gente não tem a viagem e temos 4 dias. Então, no fundo, hoje, a estratégia foi tentar colocar o melhor que a gente tinha sem risco de lesão. Fisicamente, não tem nenhuma desculpa para quinta-feira. A gente vai ter tempo hábil para se recuperar totalmente para jogar.
Pois é, né? Então o Diniz falou sobre isso, que colocou a equipe, digamos assim, titular, né? Tirando o Ranieri, que por conta dessas dores. E aí o Gabriel Paulista, ele precisou ser substituído, porque ele também sentiu dores, sentiu um desconforto e aí o Diniz decidiu tirá-lo. O Breno Bidon também sentiu um cansaço, mas aí o Diniz falou, né? Trabalhando aí em cima desse controle de carga, agora tem mais dias de treinamento, mais dias de descanso também, até o confronto da volta contra o Rosário Central. Fica aquela dúvida sobre a situação do Yuri Alberto, que ficou mais ou menos assim. Ele segue em recuperação dessa lesão na posterior da coxa direita, deve iniciar a transição física para o campo essa semana, e aí fica aquela dúvida se ele terá alguns minutos ou não na quinta-feira. A gente aguarda. Além dele, a gente aguarda também se mais um jogador, um camisa 10, Memphis Depay, estará à disposição. Mas assim, eu volto daqui a pouquinho para falar que essa é uma outra novela, com muitos detalhes para hoje, que será um dia decisivo. Gláucia. Suspense. Ó, Lili, segura aí que essa novela é longa, hein? Haja, olha. Vamos voltar lá com a Lili Nascimento, que é exemplo de Mário Pereira, saiu de férias, voltou e a novela não está resolvida. Nem falo. E aí, Lili, você que explica o que está acontecendo, amiga, com essa história do Memphis mais uma vez. É aquela coisa, né, Gláucia? Eu falei, bom, tô de férias, quando eu voltar estará tudo resolvido, né? Mas como todo mundo já sabe o que aconteceu desde o início, eu vou falar desde quando saiu a nota oficial do Corinthians falando que não iria renovar até hoje, tá? Para atualizar. Houve muita pressão em cima do presidente Osmar Stabile, não só por parte da torcida, né? Os torcedores pressionaram demais, esperavam demais a chegada do Memphis, mas principalmente aqui no CT Joaquim Grava. Por quê? Porque o próprio Fernando Diniz estava aguardando a chegada do camisa 10, contava com ele para o jogo contra o Rosário Central lá na Argentina. Então ele, assim como outros jogadores, ficaram sabendo em cima da hora. Então houve uma pressão interna também por várias questões, né? O Diniz, ele pede a chegada do Memphis, sabe que é um jogador de muita qualidade, vai trazer ainda mais para esse ataque do Corinthians, né? Você estava falando agora da pergunta da Bibi Molina sobre o artilheiro, né? Quem está fazendo o gol não ser um atacante, sim um zagueiro. Ele sabe que ele precisa de mais jogadores de qualidade também lá na frente para poder rodar o elenco. E é diferente quando tem Yuri Alberto e Memphis Depay. Qual que é a atualização? Seguinte, o Osmar Stabile, ele voltou atrás nas conversas com o staff do jogador. Então, pelo menos 2 reuniões aconteceram. Ali eles discutiram as minutas. Claro que o Osmar Stabile tentou enxugar um pouco mais de tudo que já foi feito, né? De tudo que Memphis Depay abriu mão para permanecer no clube, até que eles chegaram em um acordo, tá? A diretoria, representada, é claro, pelo presidente Osmar Stabile, e o staff do Memphis Depay. O que está acontecendo agora? O contrato tá ali bonitinho, tá feito, nada para ser alterado. Só falta a assinatura do Osmar Stabile. Mas aí vem a questão. Para isso, hoje, às 19h, vai acontecer a reunião do CORE, o Conselho de Orientação, para discutir, deliberar sobre o contrato do Memphis, para ver se eles aprovam ou não. Então, uma reunião que vai acontecer de forma online, são mais ou menos 20 pessoas que estão aí no CORE, nem todas sempre participam, tá? Então, essas pessoas ali, esses membros do Conselho de Orientação vão discutir sobre o contrato, no final um parecer para saber se Osmar Stabile assina ou não. A expectativa de bastidores, de pessoas aqui do clube, pessoas que eu estou ouvindo, é de que há muita confiança pro lado do Diniz que esse contrato seja assinado. Ele foi avisado de que hoje seria um dia decisivo para que o Memphis volte de vez ou não, mas que a expectativa para que ele fique é grande. Inclusive ontem o Diniz falou sobre a possibilidade de assinar esse contrato novamente aí da chegada do Memphis. Vamos ouvir. Vocês sabem tudo que eu penso sobre o Memphis, né? Seria redundância eu falar. Falo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Mas diretamente a tua pergunta, isso me traz alegria e esperança, e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui. É isso, né? Então ele está aguardando. Acontece que, se o Memphis assinar, na verdade, se o Osmar Stabile assinar essa noite, o Memphis deve treinar amanhã pela manhã com o elenco e pode ficar disponível aí na quinta-feira para jogar pelo menos uns 45 minutos. Ele que vem fazendo o preparo físico desde quando ainda estava no exterior e continua aqui no Brasil. Corinthians, que teve um jogo ontem no Brasileiro muito ruim, né? Pelo fato de não ter poupado titulares, tem possibilidade de lesão de jogador. E Memphis Depay, amiga, voltou essa história, reviravolta? Boa tarde.
tudo bem, Vini? Beijo pra você, todo mundo que nos acompanha. Pois é, uma reviravolta danada, muitos detalhes pra gente contar dessa história. Primeiro, sobre a partida de ontem, tem uma preocupação na cabeça de Fernando Diniz, que é o Gabriel Paulista, né? O zagueiro acabou pedindo pra sair no segundo tempo, sentiu incômodo na perna. Durante a coletiva, o Diniz tentou tranquilizar, passou um tom de tranquilidade, na verdade, porque disse que ele já vinha sentindo um leve incômodo antes do jogo, que pode ter sido apenas uma pancada, enfim. A questão é, hoje o elenco folga, mas o departamento médico vai trabalhar e vai receber Gabriel Paulista aqui para ser reavaliado e entender as condições físicas do atleta para entender se ele vai estar à disposição na partida de quinta. Mesmo utilizando grande parte do time titular, né, apenas Ranieri foi poupado, o Diniz disse que não preocupa a questão física para a partida de quinta-feira na Libertadores, porque tem um tempo para descanso, né? Se fosse na quarta, aí sim ele entraria com outro time. Memphis Depay, amigo, pois essa novela continua, novos capítulos dela. Houve um pedido de volta de renovação, né? Houve um pedido, na verdade, de conversa entre Corinthians e Memphis. Esse pedido partiu do próprio Memphis. O Memphis criou um laço com o Corinthians, inclusive quer permanecer no clube, quer permanecer no Brasil. E de um lado, então, a gente tem Memphis e staff com uma flexibilidade muito grande em relação a condições financeiras. E de um outro lado, o Corinthians que pede uma diminuição de 30 milhões de reais em relação ao contrato total do atleta, incluindo, inclusive, as dívidas que o clube tem junto com o jogador. A questão é, por que então não inviabiliza esse contrato, né? O que falta para inviabilizar esse contrato? A questão é que o Osmar Stabile tem questões políticas, turbulências políticas internas no clube. Alguns aliados do presidente não gostaram dessa reabertura de negociação, inclusive não gostariam que o Memphis permanecesse no clube e por isso, para conseguir um respaldo, ele entrou em contato com o CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, e vai enviar esse contrato do Memphis por CORE. O CORE vai analisar e dar um parecer técnico, que é praticamente vai analisar o contrato e falar a gente acha que deve renovar ou a gente acha que não deve renovar. Essa reunião acontece mais para o fim da tarde e começo da noite de hoje. O que é muito importante falar, o CORE não tem poder de veto. A última palavra é do Osmar Stabile. Segundo a apuração dos nossos setoristas do Globo Esporte, né, do GE. Globo, que conversaram inclusive com pessoas que estão dentro do conselho, esse contato do Stabile com o CORE foi para conseguir um respaldo com a decisão que ele vai tomar, seja de renovação ou não, e também dividir a responsabilidade sobre essa decisão que ele vai tomar. Então, de fato, essa reunião é muito importante, mas, claro, a decisão final é do Osmar Stabile, amigo. Muitos capítulos e, aparentemente, que ainda não terminaram, que vão ter pela frente aí dessa novela Memphis e Corinthians. Volto com você, amigo. Valeu, Estelinha. Mas essa reunião de hoje do CORE, né, com 16 conselheiros, pode ser determinante para essa renovação ou não. Beijo para você, bom trabalho.